Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a série Explicando a Profecia. Tema 14, Guilherme Miller e as profecias. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse sábado do Senhor que chegou e que todos nós podemos te adorar e te glorificar, Senhor. Muito obrigado por esse sábado do Senhor que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para pregar essas verdades da tua profecia, da tua palavra, Senhor. Senhor, meu Deus, tudo isso peço e clamo em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Guilherme Miller e as profecias. Guilherme Miller era um homem que era ateu e queria desafiar a Bíblia. Por isso, pegou a Bíblia num dia, leu de Gênesis ao Apocalipse e, e viu e queria desafiar falando que a Bíblia estava errada. E quem estava errado, na verdade, era o próprio Guilherme Miller, que ficou encantado com a palavra de Deus e começou a estudar as profecias. 2 Pedro capítulo 3, verso 8. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Você vê profecias que está acontecendo, que aconteceram e que vão acontecer. Profecia mesmo das 2300 tardes e manhãs, ou preferir 2300 anos, que começou em 457 a.C. e foi até 1844 depois de Cristo. A maior profecia de tempo da Bíblia. Por isso que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não tem limite. A semana do tempo, criação, ano mundi, ano mundi. E o pecado, que, como eu já falei aqui no meu canal, que muitos estudiosos falam, que eu acredito que da criação até o pecado passou-se 33 anos. E por quê? Por que eu falo isso? Porque Jesus veio aqui à Terra pela primeira vez e era o segundo Adão. Por isso, e viveu 33 anos. Teve 3 anos e meio de ministério. Por isso que eu falo que da criação até o pecado, 33 anos. As profecias e o tempo. Cada profecia tem o seu tempo. A profecia mesmo de Daniel, capítulo 7, verso 25, que fala que o chifre pequeno ia mudar os tempos e as leis. Por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Quer dizer, um total de 3 anos e meio profético, ou 1260 dias, 1260 anos profético, 42 meses profeticamente. Chifre pequeno que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Aí fala o livro Grande Conflito, que eu estou em mãos aqui, fala de Guilherme Miller, de capítulo 18 em diante. E as capas foram mudando durante o tempo. Primeiro com a capa ali que tem mostrando a cidade e o Espírito Santo vagando por ela, vagueando por ela. Depois, o segundo livro, a segunda capa, né? A Bíblia, a espada,
O terceiro livro, escrito só O Grande Conflito. E o quarto livro, O Grande Conflito, numa capa mais moderna. Aí fala, na página 271, um lavrador íntegro e de sentimentos honestos, que havia sido levado a duvidar da autoridade divina das Escrituras, e que, no entanto, desejava sinceramente conhecer a verdade. Foi um homem especialmente escolhido por Deus para iniciar a proclamação da segunda vinda de Cristo. Grande Conflito, na página 271. E a partir de quando ele começou a estudar as profecias de Gênesis ao Apocalipse, ele já, por 4, 5 anos estudando, já foi a igreja dele que a família dele praticava, que era a Batista do Sétimo Dia, e começou a pregar. E com fervorosamente, pregação fervorosa. Foi pregando as profecias das 2.300 tardes e manhãs, que está em Daniel capítulo 9, e compreendeu que o santuário seria purificado, de Daniel 8,14, que seria a volta de Jesus, e pregou isso por 10 anos. O texto fala, com intenso interesse estudou os livros de Daniel e Apocalipse, e descobriu para sua grande alegria que os símbolos proféticos podiam ser compreendidos. Elo após elo da cadeia da verdade recompensava seus esforços, enquanto passo a passo divisava as grandes linhas proféticas. Anjos celestiais estavam a guiar-lhe o espírito e a abrir as escrituras à sua compreensão. Grande Conflito, na página 320. A página 323 fala: outra espécie de prova que vivamente me impressionava o espírito, diz ele, era a cronologia das Escrituras. Notei que os acontecimentos preditos que haviam cumprido no passado muitas vezes ocorreram dentro de um dado tempo. Exatamente. Aí ele relata, continua, os 120 anos do dilúvio, os 120 anos do dilúvio foi os anos que Noé pregou. Está em Gênesis capítulo 6, verso 3. Ele pregou 120 anos que viria o dilúvio, e as pessoas rindo da cara de Noé, dando risada. Aquele cara é louco. Aquele cara que está pregando que o dilúvio vai vir é retardado. Não bate bem na cabeça. É como nós que pregamos hoje somos chamados de bruxo, somos chamados de que somos mal estudiosos, que a gente não estudou direito, que a gente está pregando não tem nada a ver. Nós somos chamados de louco hoje. Tem pessoas que têm vergonha de falar isso, que de falar que o outro é louco. Tem pessoa que é acanhada, mas tem pessoas que falam. E falam na cara dura. Por isso que o que Noé passou naquele tempo, durante os 120 anos de pregação, nós estamos passando hoje. Jesus claramente falou em Mateus 24. A minha vinda é como nos dias de Noé. Que as pessoas vivem de qualquer jeito, casam-se, davam-se em casamentos, bebem, usam drogas, adulteram, e assim vai. Os 7 dias que o deviam preceder com 40 dias de chuva predita, Gênesis capítulo 7, verso 4, que foi o tempo das chuvas que caiu no dilúvio. Os 400 anos da permanência temporária da semente de Abraão, Gênesis capítulo 15, verso 13, que foi a permanência
do povo israelita no Egito, que eles seriam oprimidos. Depois da ida de Jacó, que José foi o governador do Egito, e a ida de Jacó e todos os moradores de Israel foi para Goshi, no Egito, viveram lá na região de Goshi, e foram crescendo, foram se multiplicando. E o faraó no tempo de José morreu e entrou um outro faraó que não conhecia José. Isso está em Êxodo, capítulo 1, que não conhecia José. Por isso, oprimiu o povo israelita por 400 anos. Isso era a semente de Abraão, que foi profetizado muitos anos atrás. Os 3 dias do sonho do copeiro Mor e do padeiro Mor, Gênesis capítulo 40, versos 12 a 20, que foi o sonho do padeiro e do copeiro. E José interpretou os sonhos, e ele falou para o copeiro que o sonho dele era os 3 dias que ele ia ficar preso, e no terceiro dia ele seria restituído. Ele seria restituído do seu cargo. Colocado de novo, quer dizer, colocado de novo no seu cargo. E o padeiro seria morto. E isso aconteceu. O padeiro foi morto e o copeiro voltou ao trabalho. Os 7 anos de Faraó, que era os 7 anos de fome, que ele sonhou com 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras, e os ramos de uva que eram florida, que eram cheias de uvas, e tinham os ramos sem uvas que engoliram aquelas uvas que eram formosas, que cresceram no lugar delas. Por isso que esse sonho significava os 7 anos de fome. Os 7 anos que o Egito e toda a nação ao redor iriam passar fome durante 7 anos. E José fala, essa fome será tanta que um dia será esquecida tanta abundância que tinha. Quer dizer, ninguém ia lembrar mais da abundância de comida que tinha. Os 40 anos no deserto, Números capítulo 14, verso 34, que são a rebeldia do povo israelita, quando Josué e mais 11 espias, que junto ao amigo de Josué, Caleb, eles deram um depoimento do que eles viram durante os 40 dias que ficaram vagando no deserto, vendo a terra, que o próprio Deus falou para Moisés para escolher 12 espias da tribo, né? As 12 tribos de Israel, que de cada líder de tribo iria visitar a terra por 40 dias. E Josué e Caleb estavam se reportando, falando o que eles viram durante esses 40 dias, e o povo se começou a rebelar, falando, principalmente aqueles incrédulos, aqueles pessimistas, que falaram que na terra tinha gigantes, que num reino existia gigantes, e que aquele povo não tinha poder para derrotar os gigantes. Não confiaram em Deus. Que todas as batalhas que o povo israelita venceram foi com a ajuda de Deus. Por isso, com essa rebeldia, Deus castigou o povo israelita. Ficou no deserto por 40 anos, vagueando. Os 3 anos e meio de fome, de 1 Reis, capítulo 17, verso 1, e também ver Lucas, capítulo 4, verso 25, que a profecia de Elias,
que viu que Israel estava se corrompendo pela maldosa Jezabel, que tinha casado com o rei Acabe, que era o rei de Israel, e que estava fazendo o povo a pecar, adorando a Baal e a Será. Por isso, ele vendo toda essa barbúndia que estava acontecendo em Israel, ele prediz a profecia. Ele prediz a profecia que 3 anos e meio não choveria em Israel. E isso aconteceu, os 3 anos e meio. E que vai voltar a acontecer agora no tempo futuro. O cativeiro de 70 anos, Jeremias capítulo 25, verso 11, que falava que esse cativeiro foi do povo israelita, do povo de Judá, que se corrompeu pelos falsos deuses, e dentro do templo de Salomão, os líderes israelitas, que eram chefes da igreja, do templo, adoravam a Baal, a Aserá e todos os deuses de cabeças de rato, cabeças de serpente, cabeças de sapo. E a Arca da Aliança, que era a principal adoração que o povo, que os líderes deveriam adorá-lo ali, adorar a Deus ali, eles jogaram de lado, como se diz, abandonado. Vamos deixar a arca ali e vamos adorar os falsos deuses aqui, ó. Vamos adorar esses deuses aqui. E em Ezequiel capítulo 8 e 9, relata sobre essa visão que Jesus, lá no mar Mediterrâneo da Babilônia, levou Ezequiel em espírito para ver a abominação que estava acontecendo anos antes de a Babilônia invadir a região de Judá. Que os líderes israelitas estavam se corrompendo, adorando a falsos deuses. E na cidade, Jeremias por 30 anos pregando contra os falsos deuses, pregando para o povo se arrepender de seus pecados. E o que aconteceu? O povo não se arrependeu, e por isso Babilônia invadiu Judá e castigou o povo israelita e levou para cativeiro. E o povo israelita ficou 70 anos em Babilônia. Os 7 tempos de Nabucodonosor, Daniel capítulo 4, versos 13 a 16, que foi a visão. Ele sonhou um sonho e Deus falou para ele, Jesus, apareceu no sonho, um vigia, veio até ele e falou: se arrepende de seus pecados, seja mais benevolente com o povo, seja um rei justo e conduza o seu reino para o bem. E Daniel interpretou isso para Nabucodonosor. E o que aconteceu? Nabucodonosor pensou, mas não se arrependeu. E um dia, em sua sacada, vendo a cidade da Babilônia, bateu no peito e falou: ei Babilônia, esta cidade que eu edifiquei com a minha glória, que eu contemplo para a minha vida. E nesse momento, Jesus veio até Nabucodonosor. Muitos, falam que Nabucodonosor ficou cara a cara com Jesus, que ali ele conheceu Jesus, e Jesus o levou ao campo e ficou sendo animal por 7 anos. Ficou vivendo como animal na floresta. As 7 semanas e 62 semanas, e a semana prefazendo 70 semanas, determinada aos judeus, Daniel capítulo 9, versos 24 a 27, que é a profecia das 2.300 tardes e manhãs.
São tempos que limitaram acontecimentos que antes eram apenas assuntos de profecia, cumprindo-se de acordo com as predições. Que ele ficou apaixonado pela essa profecia. Eu também fiquei. É o meu xará, Guilherme, que também é o meu nome. E quando eu estudei e compreendi essa profecia das 2.300 tardes e manhãs, eu fiquei apaixonado. E até hoje sou. Na página 276 do Grande Conflito, em seu estudo da Bíblia, Miller encontrou vários períodos cronológicos que, segundo sua compreensão, estendiam-se até a segunda vinda de Cristo. Concluiu que eram tempos previamente estabelecidos, Atos capítulo 17, verso 26, que Deus revelou aos seus servos. O Senhor declarou pelo profeta Amós que não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós capítulo 3, verso 7. Deus sempre revela, não esconde nada. Agora, a coisa que é de Deus, que não pode ser revelada, ele não publica para ninguém. Em Deuteronômio capítulo 29, verso 29, fala disso. Assim que estudam a palavra de Deus, podem confiamente esperar que encontrarão nas Escrituras da verdade, claramente indicado ao acontecimento mais extraordinário que ocorrerá na história da humanidade. Aí está a profecia das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8,14, que são 2.300 anos. Em 1844 ou 1810 anos após o apedrejamento de Estevão, Jesus iniciou uma nova fase de sua obra, tanto na terra como no céu. Vou explicar um pouquinho sobre esta profecia. Ali, vocês estão vendo no canto do lado esquerdo que Neemias recebeu um chamado de Deus e relatou para o rei Artaxerxes que pelo terceiro decreto, que primeiro foi do rei Ciro, o segundo foi de Dário e o terceiro foi de Artaxerxes, no ano 457 a.C. Artaxerxes deixou Neemias voltar para Israel para edificar os muros que hoje, aqui naquele tempo, seriam o templo de Herodes, né? Porque o templo de Salomão foi destruído com a invasão de Babilônia, então seria o templo de Herodes, que hoje, atualmente, são os muros lá de Israel, os muros da lamentação, que no ano 70 dessa era, da nossa era, o templo de Herodes foi destruído pelos romanos e só ficou os muros, que hoje são os muros da lamentação, que os israelitas oram naquele muro. E os muros de Israel ficaram prontos 49 anos depois, que passaram-se 7 semanas proféticas, que durou 49 anos. E no ano 408 ficaram prontos. E passou 62 semanas, que foi o batismo de Jesus. Chegou até o ano 27. Então, do ano 408 a.C. até o ano 27 depois de Cristo, passaram-se 434 anos. E chegou no batismo de Jesus, do ano 27. E do ano 27 até o ano 34, Daniel 9 fala que ele faria firme aliança com muitos por uma semana, profeticamente 7 anos. E na metade da semana faria cessar o sacrifício, que é a morte de Jesus, do ano 31. Então, do ano 27 até o ano 34 seria uma semana, seriam 7 anos. Mas na metade da semana, então, do ano 27 até o ano 31, 3 anos e meio, ele seria morto. E se passariam mais 3 anos, do ano 34, que foi de 457 até o ano 34, 457 a.C. até o ano 34, foram 490 anos
do povo israelita. Essa foi a primeira parte da profecia, que foi para o povo israelita se arrepender de seus pecados, porque mataram os profetas, mataram todos que professavam a palavra de Deus, não aceitavam a palavra de Deus sendo pregada. E esses 490 anos teve o seu momento final, que foi no ano 34, que foi o apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir da nova era. Por isso que Estevão, pregando na rua, foi morto pelos sacerdotes, mesmo os sacerdotes que mataram Jesus, pelo Caifás e pelo Anás. Então, que aí nesse ano acabou o sacrifício, acabou o perdão do povo israelita. E depois do ano 34 se passou-se 1810 anos, que culminou. Aí do ano 34, voltar um pouquinho antes, do ano 34 começou, aí Deus instituiu Paulo, que era perseguidor do povo santo, que matava os apóstolos, e todos que pregavam a palavra ele matava e perseguia. E ele estava indo para Damasco, também perseguir o povo santo. Mas durante o seu percurso para Damasco, Jesus o transformou de perseguidor a pregador de todo mundo. Quer dizer, pregador dos gentios. E ele pregou. E com esse tempo, passou-se 1810 anos. O estabelecimento do papal em 538 até 1798, 1260 anos. O tempo dos reformadores, passaram todo esse tempo. E chegou-se a 1844, que é depois de Cristo. Começou a purificação do santuário, de Daniel 8,14. E eis que é vinda a hora do seu julgamento. Começou a purificação do santuário. Quer dizer que aí foi no dia 22 de outubro que teve o desapontamento dos mileritas, que pregaram as profecias às 2.300 tardes e manhãs, mas compreenderam errado a purificação do santuário. Por isso teve o desapontamento. Jesus não voltou no dia 22 de outubro de 1844. E saiu do lugar santo para o lugar santíssimo, de sacerdote para sumo sacerdote. Começou também a igreja de Laodiceia, que vai até culminar a segunda vinda de Cristo. Estamos vivendo nela. E começou o juízo dos mortos. Estamos vivendo no juízo dos mortos. E Jesus está julgando todos que morreram em Cristo ou não. Aqueles que se arrependeram ou não. E o juízo dos vivos começará no decreto dominical. Mas agora para frente. Pode ser que dure 1, 2 anos, 3 anos, mas estamos perto. Aí relata o ano 457 até 1844, 2.300 anos. Aí no grande conflito, na página 485, quando se encerra o juízo de investigação, Cristo virá, e o seu galardão estará com ele para dar a cada um segundo for a sua obra. Aí relata um pouco da vida de Guilherme Miller. Guilherme Miller foi um pregador americano que iniciou o movimento millerita no século XIX, o qual deu origem a diversas denominações adventistas, como a Igreja do Sétimo Dia, Igreja Adventista do Sétimo Dia, que acreditava, baseando em seus estudos bíblicos, que Jesus retornaria por volta de 1843. Após retorno não ocorreu. 843, após o retorno, que não
Após o grande desapontamento de 1844, quando o retorno não ocorreu, o movimento se fragmentou, mas os estudos de Miller continuaram a influenciar o surgimento de grupos que evoluíram para ser dominações adventistas atuais. O movimento millerita. Guilherme Miller reuniu milhares de seguidores com as suas previsões sobre a segunda vinda de Cristo, que ele acreditava que ocorreria em 1843. O grande desapontamento. A não ocorrência de volta de Jesus em 1844 gerou um grande desapontamento e uma crise de fé entre os seguidores de Miller. Fragmentação e surgimento de denominações. Após o evento, o movimento se fragmentou. Alguns grupos se reorganizaram e sua base em novas interpretações das profecias deram origem a denominações como a Igreja do Sétimo Dia, Igreja Adventista do Sétimo Dia e a Igreja Cristã do Advento. Legado. Apesar do fracasso em sua previsão, o legado de Miller é a influência que teve no surgimento do movimento millerita, do movimento adventista. E ele morreu em 1849, convicto de que suas interpretações estavam corretas. Ele não errou a profecia inteira. Ele errou só de compreender do santuário ser purificado, que era a volta de Jesus, e não era. Era a passagem de Jesus no lugar santo para o Santíssimo e de ser sacerdote para sumo sacerdote. Ele errou apenas nisso, mas ele interpretou e pregou a profecia das 2.300 tardes e manhãs inteira certa. Só ele errou no caso da purificação do santuário. Vamos orar para fortalecer mais a nossa fé, povo de Deus. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para pregar a todos a sua palavra, Senhor, que dominou todos os povos, nações e línguas para interpretar as suas profecias. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!